Lusa Extra, um podcast da agência Lusa. Olá a todos, o meu nome é Sérgio Soares e este é mais um episódio do Lusa Extra, um podcast da agência Lusa. O ano de 2025 fica marcado a negro na história dos incêndios em Portugal como o terceiro pior de sempre em termos de área ardida. 4 mortes, incluindo um bombeiro, mais de uma dezena de casas de primeira habitação destruídas e a evidência de que há falhas gritantes na gestão florestal parecem ser insuficientes para que se resolva ou atenue este problema de uma vez por todas. O governo reagiu rápido nos apoios, mas não se livrou das críticas. O turismo sente os efeitos dos fogos. Os bombeiros, sempre super-heróis, revelam cansaço, sentem-se desprotegidos e mal pagos. Os populares combatem os fogos como podem, com mangueiras, baldes, tudo o que estiver à mão. Os autarcas, em ano de eleições locais, exigem respostas. A região centro foi novamente atingida de forma brutal, mas também o norte, Alentejo e Algarve não foram poupados. O grande fogo que começou em Arganil no dia 13 de agosto entra para a história como o maior de sempre, com uma área de destruição superior a 64 mil hectares. O fotojornalista Paulo Novaes e o jornalista José Luís Sousa foram dois dos profissionais que acompanharam de perto estes incêndios, tal como têm feito em anos anteriores. A estes, junta-se uma vasta equipa da Lusa, desde Bragança, Vila Real, Évora ou Faro, que procura chegar a todo o território, a todas as aldeias, a todas as pessoas, com um jornalismo equilibrado, que ouve, que questiona, que dá voz às vozes menos audíveis de um país cada vez mais desequilibrado territorialmente. O Paulo Novaes percorreu toda a região centro, tem-no feito ano após ano. Ao perigo de estar perto das chamas, alia-se uma vontade tremenda de contar histórias, através da imagem. E eu pergunto ao Paulo precisamente isso. Como é que são estas experiências e quais são as maiores dificuldades para quem está no terreno enquanto jornalista? Bem, estas experiências são sempre muito complicadas, muito incertas e este ano para mim foram ainda mais porque os incêndios começaram quando eu estava de férias e, portanto, comecei a trabalhar, já o fogo lavrava nas serras, aqui na Serra da Lousana, Serra da Gardunha e na Serra da Estrela. As maiores dificuldades são, de facto, descobrir on time, digamos assim, onde é que o fogo anda a lavrar e onde é que me devo posicionar para conseguir contar a tal história com imagens, porque a fotografia para contar a história, para mostrar a imagem, tem que estar no local. Para isso contamos com os colegas da escrita que estão a acompanhar muitas vezes em casa. Este ano, de facto, andei sempre sozinho no terreno, que vão dando dicas. O fogo está aí para ali, o fogo está aí para acolá, se calhar é melhor apostar nesta aldeia ou naquela. E depois, perguntando muitas vezes nos locais, vendo as fumarolas de fumo negro onde começam a arder, perguntar a populares com quem nos cruzamos, onde é que é aquilo, que aldeia é que há ali perto, e deslocar-nos para lá. Outra das grandes dificuldades dos últimos anos é, de facto, o controle muito apertado da GNR, que nos dificulta muito as deslocações, e a maior parte das vezes que tentamos chegar a uma aldeia, deparamos com o GNR a impedir-nos a passagem, a dizer que a estrada está cortada e que não nos deixa passar. Quando conseguimos, de facto, chegar a uma aldeia, normalmente, eu já com a minha experiência de praticamente 40 anos a fotografar fogos, já sei mais ou menos mais mudança de vento, menos mudança de vento, já consigo ter noção do tempo que o fogo demora a chegar à aldeia, e muitas vezes é aguardar ali 1 ou 2 horas e o fogo normalmente acaba por lá chegar, e depois fotografar, aproveitar bate aos fogos este ano, a maior parte por populares, porque de facto eu assistia muito pouco combate por parte dos bombeiros. Os bombeiros estavam a guardar casas e no terreno a combater fogos praticamente não os vi.
O Zé Luís Sousa também esteve envolvido nestes trabalhos, nomeadamente em contactos com autarcas, com mais pessoas envolvidas nestes combates. Eu perguntava ao Zé Luís quais são as principais preocupações que os jornalistas da Lusa mais têm quando estão a acompanhar estes incêndios que ceifam vidas, que destroem planos de uma vida para muita gente que vive nestes territórios mais desprotegidos. Quais são as principais preocupações que um jornalista deve ter numa situação destas? Quer dizer, nós, e tu disseste-o bem na introdução que fizeste, temos que procurar, acima de tudo, uma informação equilibrada. E essa informação equilibrada é um bocadinho, no caso da Lusa, ir do geral para o particular. Ou seja, nós trabalhamos e temos geralmente alguém que está em casa, neste caso, e que está a acompanhar os incêndios, ou que possa estar na redação, até em Lisboa, a acompanhar os incêndios, e depois isso ser complementado com as equipas no terreno, eventuais equipas no terreno. Uma das principais dificuldades que temos é a dificuldade de acesso a fontes, e porque da Autoridade Nacional de Proteção Civil e dos vários comandos subregionais nunca há informações, tirando aqueles briefings em Lisboa, nunca há informações do decorrer do incêndio, ou se há, são muito restritas e quando alguém entende falar. E por outro lado, para darmos essa informação equilibrada, não podemos mergulhar para dentro do incêndio. Ao contrário da imagem, que tem que ter a imagem para contar a história, nós estivemos num incêndio como este incêndio de Arganil, que foi um incêndio com uma área gigantesca, se estivermos num determinado ponto a tentar uma informação global do incêndio, não a conseguimos, porque não conseguimos ter o panorama global. E ter o panorama global é importante. É importante, desde logo, porque conseguimos perceber, o Paulo falou disso, a experiência de 40 anos, a equipa da Lusa que trabalha em incêndios, falo há mais de 20 anos, diria eu, conseguimos perceber onde está o incêndio, para onde se dirige, se há povoações na linha de fogo, se ele está a progredir mais ou menos lentamente, qual é o tipo de terreno onde ele progride, e aí, lá está, conhecer o terreno é fundamental. Conhecer o terreno que pisamos, e a Lusa tem essa vantagem das pessoas que trabalham ao longo do país nos vários locais, que têm esse conhecimento do terreno. É muito diferente de estar a relatar um incêndio que acontece, por exemplo, na planície alentejana, de um incêndio que acontece, como aconteceu agora na Serra da Açor, que são vertentes escarpadas, vales muito fundos, e onde a progressão do incêndio é naturalmente diferente. Claro que aqui no acesso às fontes, se nós estivermos no terreno, ou pelo menos tivermos esses contactos que são feitos muitas vezes antes de conseguir antecipar o que é que vai acontecer ou o que é que pode acontecer, é importante na informação da Lusa. Nós tivemos neste incêndio de Arganil muitos contactos com autarcas, com presidentes de Câmara, presidentes de Junta, que são fontes oficiais e que nos permitiam ter uma ideia do que é que estava a acontecer e também tentar, no fundo, prever um bocadinho o que é que poderia vir a acontecer no futuro. E eu acho importante essa postura, que continua a ser a postura da agência, e também temos que atender a outra coisa que tem acontecido nos últimos anos e que antes não acontecia. É que, especialmente depois dos incêndios de 2017, Pedrógão, e do incêndio de outubro, as autoridades estão muito mais alerta para aquilo que é a evolução do incêndio. Nós não víamos, antes de Pedrógão, retirar pessoas das aldeias. Agora, falar de aldeias evacuadas é quase o novo normal nos incêndios. Porquê? Porque já se sabe que especialmente os mais idosos, e nem tanto por causa do fogo, por causa do fumo, pessoas com doenças por aí fora, são retiradas e as estradas são fechadas precisamente para evitar o que aconteceu naquele tempo de 2017, que foi a besta negra dos incêndios em Portugal, com todas aquelas mortes e feridos e destruição. Portanto, o que me parece aqui é que a nossa maior preocupação terá que ser preparar bem, fazer um bocadinho de prevenção nós também em termos da informação que vamos dar, para podermos dar essa informação como deve ser. Obrigado, Zé Luís. Este ano já aconteceram mais de 7 mil fogos em Portugal, que é um número verdadeiramente assustador. Eu voltava novamente ao Paulo e perguntava-lhe, perante tantos incêndios, perante esta imensidão de incêndios, como é que são feitas as escolhas para se ir para o terreno? E como é que a equipe da Lusa de fotografia, o que é que a equipe da Lusa de fotografia mais procura quando vai para o terreno? Quando vou para o terreno, o que procuro inicialmente
é fotografias de combate aos incêndios florestais, quer seja pelos meios terrestres, bombeiros, quer seja pelos aviões. É normalmente o que conseguimos fazer nos primeiros dias. Depois destes dias de combate aos incêndios, começamos a procurar também testemunhar e fotografar a destruição que ficou para trás com a passagem das chamas. E, portanto, começamos a procurar locais com casas ardidas, com animais mortos, com vidas de pessoas destruídas. E contamos para isso com toda a equipa da Lusa que faz texto e que nos vai ajudando a procurar esses sítios que são muitos. Este ano foram desde a Lausanne, Arganil, em 15 dias que eu apanhei de incêndios, enchi o depósito do carro 4 vezes, portanto, só para terem uma noção dos quilómetros que tive que fazer a percorrer de serras, basicamente em serras, com pó, com fumo, com muito fumo, mas enfim, é para isso que cá estamos e espero que tenha conseguido transmitir o que foi o incêndio e a destruição que deixou mais uma vez e mais um ano neste país. Este aspecto é um aspecto que tem merecido grande discussão, nomeadamente dentro da comunicação social. Eu deixava aqui 2 ou 3 perguntas também ao Zé Luís. Em primeiro lugar, a questão da segurança dos jornalistas, como é que os jornalistas se podem proteger relativamente à cobertura destes incêndios. E por outro lado, se tem notado que há uma evolução naquilo que as autarquias e a Proteção Civil têm comunicado, nomeadamente através das redes sociais. Houve algumas câmaras que este ano comunicaram muito através dessa forma, até porque as comunicações a determinada altura deixam de estar disponíveis e, portanto, houve muitas câmaras que comunicaram desta forma. É também a tua percepção, Zé Luís, ou seja, tem havido uma melhoria na comunicação das autarquias e da Proteção Civil? As próprias câmaras estão a adaptar-se a um novo modelo de comunicação? Eu vou então separar esta resposta em 2 pontos. Primeiro, esta questão da comunicação das câmaras e da Proteção Civil. Eu acho que sim, que as câmaras têm comunicado melhor. Às vezes não sabemos se realmente as redes sociais chegam a toda a gente, mas pelo menos naquilo que se percebe, até mais no Facebook, as câmaras continuamente põem avisos para que, no fundo, querem fazer chegar aos seus munícipes e põem avisos nas redes sociais para ver, sei lá, retirada de pessoas de aldeias, pontos de encontro. Portanto, usam os seus canais de informação para fazer chegar às pessoas a informação que acham devida e isso parece-me positivo. Do nosso ponto, nós também acedemos a essa informação. Podemos não ser munícipes desse concelho, mas também acedemos a essa informação. Do ponto de vista da Autoridade Nacional de Proteção Civil, eu acho que eu tenho muita dificuldade em perceber se há uma política de comunicação, porque tirando os briefings em Lisboa, que são uma coisa muito mais geral em termos de números e eventualmente responder a uma ou outra pergunta de jornalistas, nós depois, durante o incêndio, vemos quase uma Autoridade Nacional de Proteção Civil que não existe. Devia haver, e eu já debati isto há muito tempo, devia haver um espaço para os jornalistas. Em Pedrógão houve, mas houve, acho que, por causa das circunstâncias daquele incêndio, um espaço num posto de comando. Os jornalistas deviam saber onde é que podem ir, onde é que se podem encontrar, têm que ter os postos de comando identificados. Em Arganil, por exemplo, não houve só um posto de comando. Ao início houve um, mas depois chegou a haver 4 ou 5 postos de comando, porque o incêndio tinha uma área gigantesca e as pessoas não sabiam, as pessoas, neste caso jornalistas, para terem informação, não sabiam onde se deviam dirigir. Claro que à partida dirigem-se a um posto de comando, mas se não houver lá ninguém para falar com eles, também não estão lá a fazer nada. E desse ponto de vista, parece-me que há um caminho ainda a fazer em relação àquilo que é a comunicação com os jornalistas. Outro ponto tem a ver, Sérgio, tu falaste disso, com a segurança, e nomeadamente com a segurança dos profissionais. Eu também já digo há muito tempo que os jornalistas não apagam fogos.
mas às vezes parece que sim. Nós vemos todos os dias que há incêndios, vemos jornalistas a porem-se em perigo desnecessariamente quando está a arder, seja junto a casas, seja às vezes mesmo no meio da floresta, num caminho de terra, a meia encosta, que é perigosíssimo, a meia encosta às vezes até com bombeiros, que se calhar também não deviam estar nesses sítios, mas adiante, isso é outra questão. Vemos jornalistas a porem-se em perigo todos os dias para relatarem o quê? Que está a arder? Nós temos que ter muita noção daquilo que estamos a fazer e o que é que queremos relatar e onde é que queremos estar para não nos pormos em perigo. Por exemplo, um amigo meu que é sapador florestal dizia-me durante o incêndio de Arganil porque é que continuava a haver jornalistas a relatarem incêndios no terreno sem estarem vestidos como deve ser. E quando eu digo vestidos como deve ser é pelo menos estar com manga comprida. Porque não é só o fogo que queima, o calor também queima. E nós continuamos a ver pessoas de t-shirt e de calções nos incêndios. Isto não faz sentido algum. Já vimos carros, por exemplo, aconteceu uma televisão ter o seu carro queimado pelas chamas, mas também tem que haver aqui alguma aposta na segurança dos próprios profissionais. Se são retiradas pessoas de casa para alguma coisa, os jornalistas têm que perceber que não se podem pôr em determinadas situações. Felizmente, aquilo que é a prática na agência Lusa, acho que isso não acontece. E devia haver, portanto, para além desta questão dos equipamentos de proteção, e não estou a falar de equipamentos de proteção individual como os bombeiros, estou a falar de coisas leves que existem e que podem proteger de alguma maneira uma pessoa que está num terreno destes. Devia haver formação. E eu digo formação e se calhar devia ser a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, as câmaras municipais, as proteções civis municipais, não sei, mas devia haver um mínimo de formação para as pessoas saberem com o que é que lidam no terreno. Eu lembro-me que eu tive uma formação dessas com outro camarada nosso da Lusa, no início do ano 2000 ainda havia governos civis e fizeram uma formação em relação à cobertura de incêndios na região centro. Já passaram mais de 20 anos, nunca mais ouvi falar em nada parecido. Que é para as pessoas terem um bocadinho a noção, até porque estas coisas evoluem e têm evoluído, como eu disse há bocado, em relação àquilo que é a prevenção das autoridades, e portanto também me parece importante. Só mais duas notas, uma pegando um bocadinho aquilo que o Paulo Novaes disse, que tem a ver com o apoio que os jornalistas de escrita dão aos fotojornalistas no terreno, e o contrário também é verdadeiro. Muitas vezes eles podem ser os nossos olhos nos sítios, porque nós não estamos numa determinada aldeia onde eles estão, e eles podem-nos relatar, por assim dizer, porque fazemos todos parte de uma equipa, mesmo às vezes a equipa não estar a trabalhar exatamente no mesmo local, não é? Podem estar em locais diferentes, mas não deixam de ser uma equipa. E aconteceu em Arganil, não com o Paulo Novaes, com o Paulo Cunha, que esteve de serviço nessa altura também, que estava em aldeias, em permanente comunicação comigo, e depois conseguíamos até chegar às pessoas, falar com as pessoas por telemóvel, pessoas que estavam com o Presidente Junta, que estava no local nessa altura, e conseguir fazer assim um melhor trabalho. Uma última nota tem mesmo a ver com estes autarcas, e tem a ver um bocadinho também aquilo que o Paulo foi vendo no terreno, naquilo que foi o combate aos incêndios. Nós tivemos na Lusa, no final deste grande incêndio de Arganil, pelo menos 2 momentos em que vieram autarcas ter connosco a agradecer-nos o nosso trabalho, porque, segundo eles, e é a percepção que eles têm, notícias que nós fizemos no caso de Oliveira do Hospital e Papilhosa da Serra levaram os meios para o local. Eu não tenho essa percepção. Eu tenho a percepção que nós fazemos as notícias como deve ser. Agora, se foi uma notícia nossa que levou meios para um local onde não havia bombeiros, então é capaz de ser melhor debater muito seriamente o que é que se passa na coordenação de meios neste país. Muito obrigado, Zé Luís, pelo teu contributo. Muito obrigado, Paulo. Este foi mais um episódio do Lusa Extra, um podcast da Agência Lusa. Muito obrigado. Uma produção da Agência Lusa disponível em lusa.pt e nas plataformas de podcast.